Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo e benfeitor maior, nos reunimos, Senhor, para o estudo desta doutrina maravilhosa. Queremos juntos agradecer-te, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos em teu nome. Queremos, Senhor, agradecer pela bênção da vida, esta vida que o Senhor, que Deus, nosso Pai, nos concede, para que possamos crescer em espírito, para que possamos aprender e nos desenvolvermos como filhos de Deus. Agradecemos, Senhor, por podermos ter-te como mestre e guia das nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a seguirmos os teus exemplos, os teus ensinamentos. Ensina-nos, Senhor, a sermos bons, a respeitarmos nossos semelhantes. Ensina-nos, Senhor, o maior de todos os mandamentos, o mandamento do amor, ensinando-nos, Senhor, a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a olharmos para a criação de nosso Pai e nos maravilharmos com esta obra, que nós possamos, Mestre, aprendermos contigo a sermos filhos de Deus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do aprendizado, que possamos a cada dia melhorarmos nosso contato com o Senhor, com o alto, através da oração. Ensina-nos, Senhor, a abrirmos nossos corações, nossa alma, para estarmos perto de Ti, falarmos contigo, pedirmos Teus conselhos e ensina-nos, Senhor, a obedecê-los. Nós agradecemos, Mestre, a oportunidade que o aprendizado desta noite possa nos transformar ainda um pouco. Fica conosco, que os nossos benfeitores possam estar conosco, nos amparar, nos envolver em paz, em luz, e que a alegria do aprendizado possa permanecer sempre conosco. Guarda-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, obrigado, Giovana. Olá, Luciana, Adriana, Alexandre. Boa noite a todos. Então vamos lá, amigos. A Ana Célia tem condições de ler para a gente? Então vamos partilhar o documento. Capítulo 26, Oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Reportamo-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Graduada, desde o mais simples desejo, a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres, até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na terra sem o impulso da aspiração
que orienta o passo de todas as criaturas. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pela qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. O professor planeando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do plano invisível à afeição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Emmanuel. Bom, obrigado, Ana Célia. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos. Nós poderíamos começar, né? Aqui, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre o céu, né? Entre a terra e o céu. Então, e mais à frente aqui no texto, né? No início, ele retoma o que ele estabeleceu lá nos primeiros capítulos, né? A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, esse conceito, Emmanuel o retoma dos primeiros capítulos, né? Se vocês lembrarem, ele fala que a nossa mente é um espelho de luz que projeta, né, e, obviamente, reflete. Mas, normalmente, nós projetamos a luz sobre aquilo que nos interessa. Então, enquanto o nosso interesse e as nossas reflexões mentais, interesses pessoais, paixões
forem de nível inferior, nós iluminamos no mundo aquilo que vemos, né? É, na verdade, a nós mesmos, né? O reflexo que volta é, na verdade, o que nós estamos iluminando. É, porque para que algo se reflita, é preciso que a luz caia sobre ele. E a luz que nós colocamos nas coisas é a luz que podemos dar um nome, né? É a luz do interesse e da atenção. Então, quando nós nos interessamos por algo, por exemplo, é muito simples isso, né? Quando você começa a pensar em alguma coisa, de repente ela começa a aparecer, né? E a gente diz, ah, que coincidência, né? Estou pensando nisso, agora parece que só aparecem essas coisas para mim. Na verdade, aquilo talvez estivesse aparecendo de qualquer modo, né? Agora é que você está iluminando aquilo, tá? O interesse está naquilo, a atenção está naquilo. Então, o nosso sistema mental, ele é como um foco de luz, né? E ao mesmo tempo um espelho, né? Ele é um espelho que projeta luz e que tem a capacidade de captar, né, também o reflexo. E aí Emmanuel, né, ele nos alerta para isso no primeiro capítulo, dizendo: você vai ver no mundo aquilo que projeta. Porque aquilo onde você está pondo o seu interesse, bom, é aquilo que você vai ver o tempo todo. Se você está preocupado com dinheiro, né, você ilumina isso, e é isso que você vê. Se você é uma pessoa colérica, vingativa, né, ciumenta, medíocre, bom, é isso que você vê no mundo, né? Então, ele chama a atenção que a prece é, na verdade, esse momento em que a alma toma consciência, né, que existe um poder superior e nós resolvemos, né, mudar o espelho de direção. Ele sempre esteve, né, focado no mundo, nas coisas, nas pessoas, nos interesses humanos e, de repente, né, nós resolvemos voltá-lo, né, para esse foco maior que é Deus. Mas aí acontece um fenômeno interessante, porque você, vamos imaginar que você tenha um farolete, né? Não sei se farolete, Yuri, como é que a gente pode traduzir farolete em espanhol? Uma lanterna. Uma lanterna, é uma lanterna dessas de mão, né? Que você tem em casa quando acaba a luz. E aí vamos supor que você saia durante o dia, né, ao meio-dia, e você vire essa lanterna para o sol, né? O sol vai fazer, né? Oi, tudo bem, né? Que bacana, você lembrou que eu existo, mas eu não preciso, né? Pode ficar tranquilo que eu tenho luz para mim e para você. Então, nesse momento, eu não preciso projetar, né? Embora eu possa. E talvez nesse momento até a nossa projeção seja mais forte, né? Porque ela também tem um papel, que é esse papel que Emmanuel fala no final, que é de projetar, né, essas imagens e emoções para aqueles que estão, né? Ele diz as inteligências visíveis e invisíveis que nos cercam. Então, no momento em que você ora, você projeta a luz, né? Mas ela não vai iluminar Deus, ela vai iluminar e alcançar como uma mensagem as consciências que estão, né, nessa faixa vibratória. Mas no momento que você se volta para o sol como um espelho. E esse espelho, né, ele, vamos imaginar um espelho, né, inclinado assim, à luz do sol, né, vai bater aqui, né, e vai se espalhar, né, em volta, segundo a tua inclinação, né? Então, ou até como um cristal, né? Quanto mais você conseguir se colocar voltado para o sol, né, mais a luz vai passar de maneira abundante. Então, são imagens que nos ajudam a entender o efeito da prece. E isso é extraordinário, porque é, não é sem razão, né, que ele vai usar essas imagens, porque no momento em que nós nos conectamos com essas forças,
nós passamos a acessar recursos que não estão disponíveis na Terra. E este é um aspecto da prece que é extremamente importante, né? Porque nós não vamos encontrar aqui estes recursos, eles não pertencem à Terra, embora possam existir pessoas na Terra que estejam nessa vibração, mas elas também estarão conectadas com essa energia, né? Então, o que me parece, né, a imagem de Emmanuel sugere, é que nesse momento nós deixamos, né, o processo do egoísmo, do orgulho, eh, da vida sombria, né, para nos abrirmos para essa luz, que tem um efeito poderoso, né, na nossa vida, porque é um efeito de lançar claridade, mas uma claridade que não é a claridade da ciência humana, da sabedoria humana, né, é uma claridade que tem a força da energia divina, né? Então, eu lembro que no texto do Padre Eustáquio, né, que nós já estudamos aqui há muito tempo atrás, ele fala, né, esse é um recurso que está disponível. O pensamento de Deus está disponível no universo. Ele permeia o universo em todo o tempo e ele é acessível, né, desde que você ore e ore da maneira correta, né? Então, nós podemos aqui, a questão da oração, ela é muito séria e muito complexa, né? Ela envolve a necessidade de termos humildade, porque reconhecemos que essa força é maior do que a gente. Você não vem falar com uma força superior à sua, trazendo misérias e, né, você quando vai falar com o rei, você se veste o melhor que pode, você se limpa o melhor que pode, né, para que a sua presença não seja um incômodo, né, diante dessa força superior. Claro que Deus nos ama, né, e nos acolhe sempre, mas é essa atitude que Jesus indica, né, nos evangelhos, dizendo a diferença entre o publicano e o fariseu, né, que o publicano, reconhecendo-se um pecador, entra no seu quarto, né, fecha a porta e fala com Deus com toda a sinceridade do coração, enquanto que o fariseu faz questão de orar, né, na praça pública e diante de todo mundo, e, né, faz questão que todos o vejam. Então, são atitudes, né, que favorecem a captação. Vamos dizer que a atitude certa é como se fosse o espelho da nossa mente bem limpo, né? Tanto para projetar o que somos e a nossa intenção, quanto para colher o reflexo, né? Se o espelho está adequadamente limpo, isso vai se fazer de uma maneira mais eficaz. Eu paro por aqui, né? Mas nos parágrafos, né, a gente sabe que Emmanuel deixa escondido em cada um algo que vale a pena, né, ser buscado mais profundamente. Então, eu focaria inicialmente nesse aspecto, né, do espelho, que é realmente uma imagem muito poderosa. E interessante, né, que você, se lê esse texto e não leu os primeiros capítulos, fica uma coisa estranha, né? Você consegue entender, né? Mas quando a gente já teve toda aquela discussão que já teve no início sobre o espelho, né? E fica mais, né? A gente vê que ele vai ligando as coisas e vai recuperando aquilo que ele foi colocando lá atrás. Isso mostra que aquilo que ele fala, né, na introdução é realmente pertinente, né? É um curso dado a futuros reencarnantes e um curso que nós temos a oportunidade de fazer, estando encarnados, né? O que é um grande privilégio. Então, nós abrimos a palavra aos amigos que queiram, né, participar e partilhar suas reflexões. Yuri.
Boa noite. É, Adriana, peço rir, Adriana. Em, tem uma parte que eu gostei muito aí de Emmanuel, que chamou aí a minha atenção, vou pegar aqui, onde ele fala, não, e que você também tocou, César, falando assim, que ascendendo às esferas superiores, tocam inteligências visíveis e invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Y quería comentar esa parte de las respuestas que la semana pasada estudamos un texto en nuestro grupo en español do libro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, onde ele fala da oração, e ele fala assim uma coisa, ele diz, toda oração, qualquer que seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, toda oração tem uma resposta que vai de acordo, não? E o Emmanuel nos fala, trabalho é oração, preparação deste, um médico é oração, quando é bem feito, então, é como que toda oração e todo tem uma resposta, não? Então ele fala assim, não, que conforme a natureza, ele vai chegar a diferentes lugares, não? É como que se esse texto está falando aonde você quer que a sua prece chegue, aonde você quer que a sua prece se eleve, não? Então ele falava assim que os desejos mundanos, os desejos do mundo, sempre vão ter sua correspondência no mesmo plano. Depois ele fala assim, os impulsos de expressar um pouco mais nobres vão ser correspondidos por essas almas mais enobrecidas. E depois fala assim, os ideias e os pedidos de significado profundo na imortalidade ascendem às alturas, não? Então, é, é, é assim como que uma alerta, uma reflexão muito importante sobre a natureza, não? A natureza da nossos pedidos, a direção que a gente dá, a intenção, quais são sim, os motivos, não? A intenção que a gente põe nessa prece, não? Então, acho que o livro dos Espíritos nos fala, não, que a prece é uma invocação, não? Então, um chamado. Então, aí a gente tem que ter muito cuidado a que estamos invocando, a quem estamos invocando, o que estamos chamando para nossas vidas e não sei, é assim como que acho que muitas vezes a gente não sabe pedir, né? Não sabemos orar e acho que por isso Emmanuel tem uma frase onde ele fala, não, Senhor, que seja feita a tua vontade por acima dos nossos desejos, porque a gente tem muitos pedidos que não vão, não? E isso, não? Como a gente, temos muita sorte que Deus responde com aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós pedimos, não? Então, é muito bom para nós. Isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Giovana? A oração, acho que esse é um tema de extrema importância, né, para nós que somos pequenas criaturas vivendo num mundo tão difícil, com tantas lutas, né, com tantas dificuldades. E como o Emmanuel, ele define aqui que a oração, né, orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. A gente não consegue fazer ideia disso, né? Nos colocarmos em conexão com a maior fonte de poder de todo o universo. E ele vai, né, vai dizer aqui que a gente não tem condições de fazer nada na nossa vida sem orar, primeiramente, sem pedir orientação, sem pedir o amparo, sem pedir, né, que estas forças superiores nos mostrem o caminho. Então, eu acho que aquele que tenta viver a vida, né, sem essa conexão através da oração, desculpa o barulho, gente, porque eu estou aqui no Brasil e não sei se vocês estão ouvindo, mas a oração é o nosso canal, né,
de contato com Deus, né, com esses seres superiores, a gente ainda, né, na nossa condição espiritual, né, a gente não consegue, né, atingir grandes alturas, mas a nossa oração, eles sentem a nossa oração, eles sentem os nossos pedidos, eles se conectam, né? Se a gente busca esse contato, a gente tem esse amparo, eles vêm em nosso socorro. Agora, saber orar, né? A gente ainda está aprendendo, porque nós podemos ver, né, na literatura, aqueles que é, na história, né, que sabiam orar, né, que faziam da oração, né, na sua sublimidade, e entravam realmente em contato com essas esferas superiores, sentiam, né, a força que vem do alto. Então, eu acho que a gente está, eu falo por mim, né, eu estou aprendendo a orar, eu acho que eu ainda não sei orar, acho não, tenho certeza, né, eu tenho que fazer um aprendizado em relação à oração, porque a gente às vezes tem a intenção, né, mas não sabe como proceder. Então, às vezes eu tento, né, me conectar e às vezes o pensamento some, o pensamento vai longe, aí eu volto. Então, quando eu faço oração em voz alta, eu sinto que a concentração é melhor, mas às vezes se eu faço a oração só mental, às vezes a dificuldade é maior, mas a gente é um exercício que deve ser realizado todos os dias, e como Emmanuel diz nesse texto, né, a gente não tem, não tenhamos, né, a inocência de tentar viver, né, sem esse mecanismo, né, de contato, sem buscar o amparo de Deus, né, de Jesus, dos nossos benfeitores, porque a nossa pequenez pode nos levar para longe, né, do caminho certo. Então, a oração é voltarmos realmente a nossa mente, né, para esse sol, que é essa força divina, né, que é o maior poder de todo o universo. Ele é o nosso Pai e Deus nos ouve, né, Deus nos sente. Então, que a gente faça isso, né? Obrigado, Giovana. Alexandre. Eu gostei muito desse parágrafo que Emmanuel compara com as coisas, né, do universo, com as forças do universo, né? Ele fala, no planeta a oração é como que comparado com com esse movimento da Terra, né? O planeta segue sua trajetória, tudo, e a oração é como esse impulso, né, que mantém toda essa harmonia. Aí ele cita o oceano, né, como as marés que se equilibram, né? Então, a oração como esse equilíbrio de busca de equilíbrio espiritual, né? Aí na planta ele fala do fenômeno, né, da fototaxia, né? Que a planta vai crescer em direção da luz, né? Então, essa busca, né, da verdade, do crescimento, achei é fantástico, né? É, então, que eu entendi assim, que a oração é uma lei universal também, é uma busca, né, desse equilíbrio, como a gente vê na natureza, como a gente vê no universo, como a gente vê no planeta, né? Essa busca de equilíbrio. É isso que eu queria falar. Obrigado, Alexandre. Interessante, né, esse parágrafo que ele fala, né, que é unir-se à maior força presente no universo. E é algo, é, se nós, se nós pararmos, né, para pensar, algo está movendo, né, as galáxias, algo está gerando a vida, algo está fazendo o nosso planeta vivo, né? Essa força, ela é capaz de fazer a gestão do universo desde o nível mais micro até o macro. E nós temos consciência dela, né? Uma galáxia é movimentada através do universo, né? Mas ela não sabe que está sendo movimentada. E nós temos o privilégio de saber, né, que essa força existe.
Um átomo está obedecendo às determinações dessa força, mas ele não sabe que força é essa, ele não tem consciência ainda, né? Nós temos essa consciência. Então, o efeito, né, que essa união com o divino produz é algo, não é de se estranhar que as pessoas que conquistaram isso produzam as coisas que elas produzem, né? E o maior de todos, com certeza, foi Jesus, né? Então, não é de estranhar que ele decida multiplicar 5 pães, né, e alimentar 5.000 pessoas, e ele consegue multiplicar aquilo, né, por 1.000 e muito mais, porque depois, no final, eles encheram vários cestos, né, com o que sobrou. Não é de estranhar que ele decida, né, que a pele de um leproso vai ficar como a pele de um bebê e ela obedeça. Então, ele dizia, né, eu e o Pai somos um. Eu faço o que o Pai determina. Eu não estou aqui pela minha vontade, eu não estou aqui para, né, fazer prosélitos, eu estou aqui para obedecer o Pai. Ele mandou vir, eu vim, né? Ele manda fazer, eu faço. E essa união, né, da consciência com o divino, Jesus é a expressão mais alta que existiu disso, né, desta relação, no nosso planeta. Então, ele nos deu o exemplo do que isso significa, né? E a doutrina espírita completa isso nos dizendo, né, que ele estava na origem já da criação do nosso planeta. Então, saiu recentemente, né, uma notícia, que um pesquisador brasileiro e um húngaro encontraram um trechinho, né, do Evangelho de São Tomé, que é considerado, né, entre os evangelhos apócrifos, e era um texto que está ligado ao evangelho da infância de Jesus, né? E conta que Jesus, já com 5 anos, né, realizava os chamados milagres, né? E tem o evangelho da infância mesmo, que este já está publicado integralmente, né, e que conta que Jesus, por exemplo, ressuscitando passarinhos, é, né, ressuscitando uma criança que havia caído num telhado. Então, nós não sabemos, né, até onde isto procede, né, mas no mesmo texto diz que as mulheres vinham recolher a água do banho dele, né, para lavar suas crianças, e às vezes sumiam, né, com as roupas dele, que estavam no varal, né, para que... E isso nós veremos mais tarde na igreja, né, uma senhora que que vai visitar Terezinha, né, Santa Terezinha, e pede a ela, ela fazia crochê, né, essas coisas, e pede a ela e ela dá, e ela cura o filho com isso, né, levando o pano que ela tinha ficado com Santa Teresa. E então, nós vamos ver na história da cristandade, e não vemos isso em lugar nenhum, né? É só no cristianismo que nós vemos estes milagres extraordinários, né? Essas consciências iluminadas, por esse contato superior, né? E isso tem uma mecânica, né? Como a Yuri lembrou um pouco na fala dela, e isso pode, né, começar no... Emmanuel vai lembrar aqui no texto, né? Ele diz... a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Então, isto mostra que a prece é um conjunto de potencialidades, né? A prece não pode ser só um ato intelectual, mas ela também não pode ser só um ato emocional, ela não pode ser só palavras, né? Ela é um conjunto que nasce do desejo, né? Ou seja, do coração,
mas que se molda por imagens, né, e palavras, e isso tudo é propulsado pela vontade, né, que pode ser uma vontade que vai alcançar alguns metros, né, como pode ser essa vontade que vai se lançar às esferas superiores, né, atraindo a força dos anjos até. Então, é um, é um processo, né, que é tudo isso junto, né? Então, assim, a prece é também, né, o controle do pensamento, mas se nós ligarmos uma emoção a isso, fica mais fácil, né? Se nós fizermos uma totalidade, né? Se todo o nosso ser entrar em oração, não apenas a mente ou não apenas o coração, mas todo o nosso ser, essa é a prece que é mais eficaz, né? Então, é, quem ora, né, se conecta com essa força. E a partir do momento que você se conecta com essa força, você começa a produzir os efeitos dessa força. Também isso no nível que nós temos, né? Isso que é interessante, porque eu não vou ser capaz de fazer o milagre que Padre Pio fazia, não por enquanto, né? Mas eu já posso fazer os pequenos milagres de ficar calmo numa situação difícil, de ajudar uma pessoa que está aflita, né? De aplicar o passe em alguém que está precisando, né? De ser a boa palavra para alguém que precisa, né? Então, nós vamos também expressando essa força na medida da nossa capacidade, né? A força divina é uma usina de milhões de megawatts, né? Mas nós somos uma pequena lâmpada que aguentamos alguns, né? Alguns watts. Então, é claro que ela chega também a nós, mas ela não pode se expressar através de nós como ela se expressava através de Jesus, né? Jesus tinha uma conexão com a fonte e ele tinha um instrumental nele adequado para receber o máximo da força divina, né? Nós temos na nossa capacidade, né? Mas isso não quer dizer que não seja tão bom e importante quanto, né? Porque no nosso pequeno nível nós podemos também fazer, né, os pequenos milagres, né, de cada dia, de cada hora. Então, o texto ele é muito, ele diz, né, a vontade que ora, vejamos bem, a vontade que ora, né? Então, tange o coração que sente, produzindo os reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Então, isso é fantástico, né? A vontade que ora, né, tange o coração que sente. Então, você tem um impulso. Eu quero orar, eu quero entrar em contato com essa força, né? Então, o coração é como se fosse um piano, né, um instrumento de corda que você começa, né, a produzir os sons a partir dele, né? E é por isso que quanto mais você for capaz de orar conectado, né, à emoção, ao coração, mais forte essa oração, né, ela vai ficando. Mas o processo começa na vontade. E aí ela produz, né, reflexos iluminativos. Ah, que estranho, né? Como assim reflexos iluminativos? Né? Reflexos tanto porque nós lançamos, né, para a vida, para os nossos guias, para os nossos superiores, e eles respondem, né? E veja, aí ainda assim somos nós decidindo que tipo de reflexo vem a nós, né? Isso chega no silêncio, né? Ele diz, sob a forma de inspiração e socorro íntimo.
Então, os mensageiros divinos, né, que nos presidem a evolução, eles nos renovam a emoção e a ideia. Então, diante de uma situação, o que que nós precisamos, na verdade, né? Quase sempre. Termos uma forma de ver que seja mais justa, mais adequada, né? E termos a emoção adequada para lidar com a situação. Porque onde é que nós erramos? Quando a nossa emoção é inadequada. Quando é que a nossa emoção é inadequada? Quando ela reflete egoísmo e orgulho, né? Então, eles renovam, né? Ele diz, isso é muito interessante, né? Eles renovam a nossa emoção e a nossa ideia. Então, a forma que eu estou vendo as coisas se ajusta, fica mais clara, né? A pessoa que eu estou vendo como um inimigo, eu posso transformá-lo, se vê-lo justo, né? Da forma mais justa possível, posso transformá-lo em alguém que, na verdade, está me servindo, né? E, então, a renovação da ideia, né? E porque onde é que nós erramos também? Porque nós temos concepções erradas das coisas. Nós vemos errado, né? A nossa ideia das coisas é equivocada. Então, a prece, ela não precisa mudar, embora ela possa, né? Uma circunstância exterior. Ela pode mudar uma circunstância exterior, porque o efeito que ela tem de se expandir de nós para as consciências visíveis e invisíveis pode alcançar as pessoas e transformar a ação delas. Por exemplo, eu posso começar a orar por uma pessoa, ou eu posso começar a orar pelos obsessores que a estão atormentando e usando-a para me atingir, né? Então, aparentemente não mudou nada e mudou tudo, né? Porque esse efeito se propaga e alcança a pessoa, né? Yuri? Sí, tengo una pregunta, César, una pregunta, perdón. Em, Eso que você falou de los reflexos iluminativos, eh, quando Ale falou, ¿no? De cómo aparece como una ley divina, me fez pensar na questão, ¿no? Quando Kardec pergunta se essa adoração está dentro aprendida, ¿no? Y ellos falam que no es una questão inata, no está en nós. A lei da adoração está en nós, não faz parte da nossa natureza. Então, nesses, por exemplo, as pessoas que digamos que não têm religiosidade, vamos dizer que buscam a ciência, pode ser já em si um reflexo iluminativo e que depois se vai transformando com o tempo. Não sei se a questão do reflexo iluminativo tem só que ver com a questão de Deus, com a questão, porque se todos temos isso em nós, mas alguns entendo que é um processo, não um processo de chegar a Deus ou dessa búsqueda de Deus, mas uma pessoa que busca ciência e que quer aprender algo já está num peldaño. Não sei se você entendeu o que quer dizer. Eu acredito que sim, Yuri, mas eu vou responder acreditando que a minha compreensão é a mais correta. Se não for, você me dirá. Nós temos que diferenciar, né? O sentido da presença de Deus está em nós. E em cada um de nós ele se manifesta de uma forma. No homem primitivo é o medo e a adoração diante das forças da natureza. No cientista é a admiração, né, pelo conhecimento, pelas leis naturais, né? Ele entende que é um mecanismo funcionando. E na maioria, em todos os seres humanos, há esse instinto de buscar, como a fototaxia, né, que Emmanuel fala, nós temos também a fototaxia, né, em nós, que é esse instinto da nossa alma de se voltar para algo superior. Isso pode se manifestar em nós sem ter relação alguma com religião ou uma espiritualidade definida. Por exemplo, uma pessoa diante do oceano,
você sente um maravilhamento diante daquilo, né? Num pôr de sol, numa tarde bonita, ensolarada, olhando para as montanhas, você se sente que há ali uma coisa, uma beleza, uma força, né? E isso atrai nossa alma, isso puxa, né? Como a maré é puxada pela força da lua, né? Esse sentimento do divino está em nós, do belo, e em muitos seres humanos ele vai ficar limitado a isso, né? Porque é assim que ele entende, muitas vezes por N razões, ele não quer saber de religião, mas eles vão procurar, a pessoa vai procurar um contato com a natureza, né? Com as florestas, com o mar, com as belezas naturais, porque é ali que ele sente esse apelo, né? Interior. Mas a prece, né? Ela pode ser um ato nesses casos, quase inconsciente, né? Eu chamaria mais de instinto, não propriamente de prece, porque a prece é um ato da vontade, né? Veja que Emmanuel diz, né, nesse texto que nós acabamos de ler, né? Então, ela é um ato da vontade, né? A vontade que ora tange o coração que sente. No entanto, ele diz, né, que tanto no corpo do planeta, das estrelas, quanto o professor que está planejando o ensino, o médico que está ensimismado, né, no estudo para sanar uma moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, o engenheiro, né, que está planejando, eles estão usando processos de oração, porque eles estão usando os processos da oração. Eles não estão orando conscientemente, eles estão concentrados. Eles estão buscando soluções, eles estão buscando inspiração para resolver um problema, né? Então veja que são situações nas quais o processo da oração está em curso. É como se nós disséssemos, essa pessoa está aprendendo as técnicas da oração, que depois ela vai entender que são técnicas da oração, porque ela já vai ter nela a capacidade de fazer isso, embora ela não esteja preocupada com oração, né? Mas a oração é este ato consciente, né, de reconhecimento da nossa pequenez, que se volta para essa grandeza suprema e quer intencionalmente buscá-la, né? Então, há essa oração inconsciente, instintiva, se podemos dizer assim, que é esse impulso que está na alma humana pelo belo, pelo grande, pelo maravilhoso do universo, e que é um impulso para que nós nos questionemos, né, e busquemos esse divino, embora possamos chamá-lo de muitos nomes diferentes. Mas a oração é realmente esse ato consciente da alma que já entendeu, né, que tem que virar a, o espelho, né, para a luz divina, né, e captar a luz de Deus. Então, é um ato consciente da alma, né? Produto da vontade que quer o contato com a força superior, né? Então, é muito interessante que, quando ela é instintiva, né, como nós vemos muito hoje aqui na América do Norte, na Europa, né, a pessoa admira o mar, a floresta, as grandes árvores, e ela admira a obra, né? Quando ela ainda não percebeu que deveria admirar aquele que criou tudo isso. Então, essa pessoa ainda está um passo atrás do processo do que nós podemos chamar de realmente oração. Oi, Jô. O Emmanuel fala aqui no final do texto, né? Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, né? É nos colocarmos, através da oração, a gente é nosso diálogo com Deus, né? Com Jesus, com as forças superiores, é saber, né, ter essa certeza de que nós estamos sendo, né,
conduzidos por essas forças superiores, né? E pela bondade de Deus, né? Porque nós como filhos de Deus, Ele cuida de tudo. Então, quando a gente ora, nós estamos nos fazendo esse intercâmbio, né, com o que vem, como você disse no início, as forças, o que está, né, regendo tudo, né, o que está no controle de tudo, são essas forças superiores. E se a gente, né, se nós temos essa certeza, né, como é que a gente pode, né, ter a intenção de viver uma vida sem essa conexão? Então, orar é nos colocarmos. A gente pode dizer no Evangelho, lá no final do Evangelho, tem toda a parte, né, de oração. Tem muita gente que não sabe orar. Tem muita gente que, às vezes, a gente se pergunta, você fala e peça, né? Peça ajuda, peça orientação, mas como é que faz isso? Eu não sei fazer isso, eu não sei. Tem muita gente, né? No Brasil, que as pessoas têm mais essa conexão, né, esse contato com a religião, mas onde a gente mora, no Canadá, muita gente não sabe fazer uma oração. Não sabe nem. Aí teve uma pessoa que falou para a gente, mas como assim? Vocês falam com quem vocês não veem? Né? Vocês conversam com quem vocês não estão vendo? Isso é meio esquisito, né? Vocês são meio malucos, né? De falar com quem vocês não veem, vocês não sentem. Então, a pessoa não entende nada, né? Nunca foi, nunca recebeu nenhuma orientação a respeito disso, né? Mas essas pessoas estão vivendo sem isso, estão buscando na natureza, né? Que é a criação de Deus, mas não estão buscando esse contato com o Criador, que é de onde vem toda, né? Essa suprema, essa divindade, e que a gente tem à nossa disposição, né? Esses recursos divinos. E aí ele vai terminar o texto, né? Que pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos valores da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Então, Jesus disse, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, né? Então, é através da oração que nós nos colocamos, né? Nesse intercâmbio com esse auxílio do alto. Agora, usemos isso, né? Porque se nós temos essas forças à nossa disposição, né? Os recursos divinos, os celeiros divinos que são ilimitados. Agora a gente precisa, né, buscar, né, esses recursos através da oração. Nós podemos dividir a oração em adoração, né, adorar a Deus e externar a nossa gratidão a tudo, né, a todas as bênçãos que nós temos. Nós podemos pedir, né, e nós podemos agradecer por tudo. Então, adorar, pedir e agradecer, né? Mas o pedido é o pedido para que Deus faça, né, segundo a sua vontade que nos conhece. Porque muita gente pensa que está orando, mas pedindo que Deus faça o que a pessoa quer. Acha que conhece o melhor caminho, acha que sabe, né, onde está a solução do seu problema. Então, as pessoas às vezes pedem, né, e às vezes se revoltam com Deus porque Deus não responde à sua oração, ao seu pedido de socorro. Mas a pessoa está pedindo aquilo que quer, né? Não está entregando a sua vida nas mãos daquele que sabe, que conhece e que sabe o que é o melhor para nós. Então, nisso também consiste a oração, né? De sabermos o que dizer, o que sentir, né? Para que lado estamos voltando, né? O espelho da nossa mente, porque se na nossa oração a gente só pede aquilo que nós queremos e do jeito que queremos, Deus não responde, porque Ele vai responder na maneira que nós precisamos, né? Para que nós cresçamos e aproveitemos a oportunidade de crescimento. Porque às vezes no sofrimento, às vezes a gente pede o final do sofrimento, mas o sofrimento é aquilo que a gente precisa para aprender. Então, por isso que Jesus, na oração, ele diz, né, que seja feita a sua vontade, né, assim na terra como nos céus. Então, é entregar nas mãos de Deus, né, voltarmos a nossa oração nesse sentido, né, para que Deus haja na nossa vida,
sempre para que o melhor aconteça, né, para nós e para aqueles que estão em torno de nós. E essa luz ilumina, né, nossas vidas e a vida daqueles que estão conosco. Obrigado, Giovana. Karen? Hola, buenas noches. Eh, Justo las dos participaciones de G coinciden con lo que yo pensaba, entonces la escuchaba y como que decía, es como si escuchara lo que pienso en este momento, pero ella sabe decirlo, sabe interpretarlo. Y justo estaba teniendo, tomo terapia psicológica y hablaba con la psicóloga y le decía de que yo sé que ahorita no es momento de tomar esta decisión. Y ella me decía, pero ¿cómo sabes? Y yo le expliqué que en muchas ocasiones yo cuando oro y le pido a Dios, a Jesús que me muestre, las señales llegan, ¿no? Él me responde de una manera muy, muy clara para mí, que no hay manera de negarme. Y le expliqué, le di varios ejemplos de cómo en mi vida, cuando yo oro y le pido, muéstrame cuando es el momento de esto, muéstrame cuando es momento de un cambio, dame una señal. Ha sido tan claro, así el mensaje ha sido tan claro que para mí es imposible negar que está pasando, ¿no? Entonces, ahora en mi vida, cuando yo pido que me dé una señal, a veces la respuesta es otra, ¿no? Es otra señal, como diciendo, no, no es por ahí el camino, es por acá y justo lo que decía Giovanna, ¿no? A veces uno quiere tomar una dirección o quiere una respuesta y Dios te está dando otra. Incluso también cuando no responde, también es una respuesta, ¿no? Porque es como, no, no es momento para lo que estás pidiendo. Entonces, creo que la oración es esa manera en la que nosotros nos permitimos hablar con Dios, pero también es la manera en la que nos permitimos escucharlo, porque muchas veces en oraciones, en la prece de todos los días, me han llegado muchas respuestas, me han llegado mucha claridad a mis dudas. Entonces, creo que es ese intercambio, ¿no? Esa comunicación con él, con los espíritus superiores. Me dio risa porque yo oro para tener paciencia, para tener como, pues sí, mucha paciencia, ¿no? En mis procesos. Y justo ayer tuve una pequeña discusión con mi pareja y los dos estábamos como, orgullosos, no vamos a hablar. Y en eso así resuena, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo así, de, no, es que ahorita no quiero amar a mi prójimo, pero era tan fuerte que solo me volteé y lo abracé y dije, ok, no tengo nada más que decir, solo amar a mi prójimo, ¿no? O sea, sin renegar, sin pelear más, solo hacer eso que Jesús nos enseña. Y justo, muy curioso, estaba viendo al mismo tiempo que sucedió eso, veía el documental de Jonathan en Jesus. Jonathan es el actor que interpreta a Jesús en la serie de Chosen. Entonces, todo el documental pues habla de Jesús, de su conexión con Jesús. Y mientras lo veía, me llegó justo como ese mensaje así tan fuerte aquí en el oído que dije, ok, tengo que amar a mi prójimo. Entonces, Jesús y Dios nos habla cuando sabemos escuchar, ¿no? Cuando estamos abiertos también a recibir los mensajes, cuando estamos abiertos a escuchar, mismo que no sea las respuestas que queremos y muchas veces es doloroso, ¿no? Es doloroso no tener aquello que queremos, pero si sabemos que existe alguien que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, es, es aceptar sin renegar y creo que es parte de esa humildad, ¿no? Mismo la humildad que uno como hijo tiene hacia sus padres, de decir, pues está bien, tienes razón, ¿no? A aceptarlo aunque no querramos y pues creo que así como tal es como debemos actuar, pero sobre todo abrir los ojos y los oídos, porque ellos nos están hablando todo el tiempo, pero muchas veces decidimos pues no escuchar. Obrigada. Obrigado, Karen. Cezinha?
Eu, eu pratico uma, né, eu acho que a oração, eu tento olhar ela de uma forma, porque a gente às vezes tá em oração quando a gente se põe para orar, mas também talvez na natureza, numa caminhada, observando a natureza, a gente também entra num outro estágio de conexão, e ali também eu acredito que nós também estamos bem receptivos para poder, às vezes, ouvir, né? E nesse ouvir, criar uma comunicação também com o plano espiritual. Então, e eu me pego numa trajetória de como que era a oração muitos anos atrás, né? Onde era aquela oração, às vezes, muito mecânica, que eu vejo um valor na oração mecânica para aquele que está com vontade de aprender a orar, ou provavelmente ele está tentando. E eu acho que esse fato de tentar, se já tem um pouco de sinceridade no coração, mesmo que seja uma oração toda atrapalhada, o plano espiritual sabe da nossa pequenez, né, do tamanho que nós somos e os objetivos que a gente tem de evoluir. E ao longo da trajetória, eu olho muito a oração como um, umas crianças, né? A criança, todos nós, os que tiveram os filhos ou não, às vezes você está com seu filho no parque, ou num supermercado, em qualquer lugar, eles pedem um monte de coisa e os pais, muitas vezes, eles ficam observando e não pode dar tudo para o filho, né? Então, às vezes, e o filho vai aprendendo a pedir ao longo do crescimento dele. Então, hoje, às vezes, quando eu sento para orar, com um monte de dificuldade, eu não consigo, às vezes, pedir mais, porque eu sei que o Deus já sabe, que ele já sabe antes de nós, né? Então, é um momento mais de tentar sentir essa presença, sentir é, a quão importante é a vida, com as dificuldades que a gente tem, né? É óbvio que todos nós ficamos querendo vencer todas as nossas dificuldades, e eu acho importante direcionar isso para Deus, mas saber que aquela frase de Jesus, que seja feita a tua vontade, e na própria trajetória de Jesus, quando no final, antes dele ir para a cruz, ele dizer para o Pai que, né, se afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, e ele aceitar aquela vontade do Pai de levá-lo para a cruz. Muitas vezes eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, Jesus, ele passou por isso para nos ensinar que a trajetória também, às vezes, da dificuldade e da dor, faz parte do caminho do crescimento, porque ele teve que, aquele momento, em teoria, pedir algo para o pai e ouvir não, porque quando ele pede, se, né, se possível, afasta-se de mim esse cálice, é um pedido, mas que seja feita a tua vontade, é aceitar que a vontade do pai era: eu não vou poder afastar de você esse cálice. Ele é importante que você passe por isso, por algo que talvez agora ele sabia, né? Mas nós, em nossos casos, talvez agora a gente passe por situações que a gente não consegue entender. E essas situações são aquelas que vão realmente nos estruturar lá para frente. Então, acho que tentar buscar essa conexão sincera, entendendo que nós pedimos errado, sim, estamos num processo talvez de melhor aprender a se comunicar, e também um processo de melhor aprender a aceitar a vontade do Pai. Então, essa tem sido minhas tentativas de entender um pouco mais o poder da oração. Obrigado. Obrigado, Cezinha. É isso, né? Eu acho que nós vamos, nesses estudos, nós vamos adquirindo elementos, né, para uma compreensão mais clara da oração. Realmente, a oração é intercâmbio, né? E intercâmbio significa você ser emissor e receptor, né? Então,
É claro que a qualidade da resposta depende da qualidade, né, da emissão, da nossa capacidade de entrar em intercâmbio com essa força, mas ela é uma força de amor e de compreensão, né? E que tem em conta, que leva em conta quem nós somos, as nossas lutas, dificuldades. E é interessante, né, isso que a Giovana lembrou, né? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quando você pede, né, aquilo que é da coerência, da estrutura dessa relação, né, ou seja, que se faça a vontade daquele que vê mais, sabe mais, entende mais. E muitas vezes o nosso pedido realmente, né, como Cezinha disse, ele muda, né? Porque eu passo a não pedir coisas, mas a pedir transformações, né? É, que essa força divina me ajude a melhorar quem eu sou, a compreender melhor as situações, a entender o que é o melhor a ser feito, né? Que ele me mostre o que ele espera de mim em cada situação. Então, é um intercâmbio que precisa ser mantido, que precisa ser enriquecido. E a prece não exige, né, nenhum. Realmente, você caminhando, né, num dia de sol, você pode entrar num estado de prece, né, porque ele é todo interior, né? Infelizmente, muita gente transformou isso, né, em práticas exteriores que quase sempre não querem dizer nada, né? Mas quando diz, né, quando a pessoa realiza aquela prática exterior combinada com uma prática interior, funciona, né? Ele poderia não precisar da prática externa, mas cada um faz da maneira que acha melhor. Então, Jesus nos deu exemplos, né, o tempo todo da prática da oração. Ele se recolhia muitas vezes, depois de períodos, né, de longa ação em meio à multidão e falando e curando, né? Ele muitas vezes se recolheu, né, se afastou de tudo, de todos, subia, né, para uma montanha qualquer e desaparecia por horas e horas. Então nós vemos um, um ser, né, que estava em contato com Deus, mas que também, assim como deu o exemplo, né, da prece, como uma prática diária, né, que ele. E essa prática não tem nada de misterioso, de extraordinário, né? É realmente falar com nosso Pai, né? É abrir o coração para nosso Pai, é pedir a Ele que nos oriente, que nos ajude. Agora, essa força se manifesta, né? Como a Karen falou, né? Ela chega através de intuição, como diz o texto, de inspiração, de sugestões de ideias, de imagens que podem nos ajudar a refletir, né? E a prática da oração, ela é uma prática, porque a Rosa, né, escreveu, eu às vezes preciso de suporte, né, para orar. Sim, às vezes nós precisamos mesmo, né? Precisamos colocar uma prece já gravada, ou precisamos eh, pegar uma prece escrita e repetir, né? Repetir em voz alta, até que aquilo se interiorize. Então, é um processo, né? Com o tempo, aquilo vai, nós vamos deixando o suporte porque vai ficando algo natural, né? Mas se a oração é esse contato com essa força, né, poderosa, né, e como a Giovana ressaltou, nós temos milhares de irmãos nossos que perderam esse contato. Então, isso mostra, né, a, a pobreza espiritual a que nós estamos reduzidos, porque é algo grátis, acessível a todos, livre a todos os seres humanos, só depende de um ato de desejo de vontade e né, as pessoas estão né, longe disso. Então, nós vemos que é muito, muito triste, né?
E pessoas tomando decisões assim drásticas, né? Decidir por um aborto é uma decisão drástica. Decidir por uma eutanásia é uma decisão drástica, né? Decidir se você vai para este ou aquele caminho, se vai, né, se unir a esta ou aquela pessoa, se vai mudar de país, se vai, né? A nossa vida é cheia de decisões sérias e quase sempre nós tomamos essas decisões imaginando que sabemos, né, o melhor e não nos voltamos para Deus, né? Então, são processos, né, que, que nós temos que ir aprendendo, porque a partir do momento que nós estabelecemos isto, nós vamos aprendendo a escutar essa força, a deixar que ela haja na nossa vida. Nós vamos simplesmente dizendo, Senhor, me guia, eu não tenho, não quero ter razão, eu não quero que seja feita a minha vontade, né? Faça-se na minha vida a tua vontade, o que o Senhor mostrar está certo para mim, né? E aí a nossa vida flui, né? Porque não tem mais, né? Ele vai nos mostrando o caminho. Então, quanto mais nós intensificarmos esse intercâmbio, quanto mais nós nos dispormos a ouvi-lo, né, mais eficaz vai ficando tudo que nós fazemos. Então, é muito bonito, porque. E não esquecer que há uma relação de amor nessa ligação, né? Ela é, antes de tudo, uma ligação de um filho com o pai. Gente, para pensar o tamanho desse universo, né? A grandeza das coisas. Nós não somos capazes, né? Você pode cortar uma folha, mas você não pode fazer crescer uma. Vai lá e faz crescer uma folha para mim. Nós não temos esse poder. Alguma coisa faz crescer a folha, né? Alguma coisa faz brotar as plantas. Uma força, né, movimenta o universo, faz bater nosso coração. Né? É dessa força que nós estamos falando. Ela está em tudo. Né? Então é você entrar em contato com ela. Né? Então é muito bonito, porque é um processo, né, que nós estamos aprendendo. Processo de nos tornarmos filhos de Deus. Muito bom, meus amigos. Acho que por hoje nós podemos finalizar. Teremos, né, se Deus assim o permitir, muitas ocasiões nas quais nós poderemos, né, aprofundar o estudo da prece, porque é ainda um trabalho de longo, um trabalho de muito esforço, né, que nós temos que ir fazendo, porque nós estamos aprendendo agora tudo isso, né? Não é algo que nós fazemos como uma segunda natureza, mas nesse aprendizado vai se tornando, né? Muito bom, nós vamos finalizar então, fazendo a nossa prece. Divino Mestre Jesus, queridos benfeitores, a quem nos dirigimos por estes fios da alma, do coração, da mente, diante de quem nos colocamos como uma criança que busca e estende as mãos para o Mestre, que a conduz, que a guia. Ensina, Senhor, nossos velhos corações
a voltarem a esta infância, na qual aprendemos a simplesmente dizer sim a cada palavra do Senhor e a aceitar cada não como um ato também de teu amor. Que o Senhor nos auxilie e abençoe nossos irmãos que se juntam a nós para elevarem seus corações igualmente a Deus, recolher as bênçãos e possam fortalecê-los diante dos desafios do amanhã, das novas etapas que se abrem, das lutas que nos esperam, dos corações na ignorância, nas trevas, que imploram igualmente, sem muitas vezes terem consciência, um pouco de luz, de amor, de compreensão, que nós possamos, Senhor, partilhar com nossos irmãos os recursos abençoados que nos chegam pela oração, que possamos enviar, Mestre, a prece e o bálsamo que ela traz consigo a nossos entes queridos, sobretudo aqueles que estão doentes, fragilizados, aos nossos irmãos de caminhada, que estão, Senhor, seguindo por estradas perigosas, que estão correndo riscos, sem muitas vezes se darem conta. Que nossa prece, Mestre, possa refletir para eles a luz da consciência. Que vosso amor nos envolva, Senhor. Que possamos partilhar nestes momentos com todos estes irmãos que nos cercam da vida espiritual, que oram conosco, que voltam-se para Deus, que rogam para eles e para nós as bênçãos do alto, que possamos, Senhor, juntos, como filhos deste amor maior, como irmãos nesta caminhada, nesta longa estrada do infinito, que possamos partilhar o pão de luz da vossa presença, Senhor. Fique conosco, Mestre, abençoe nossas vidas, ilumine nosso coração, clareie, Senhor, nossas consciências e ensina-nos, Mestre, a vivermos como filhos da luz de Deus. Abençoe-nos, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.